Olá, amigos e amigas, participantes desse estudo do Livro dos Espíritos, semanal, organizado pela Casa Espírita, nosso Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Lorena, São Paulo. Neste momento inicial, então, uma prece de agradecimento a Deus pela oportunidade do estudo, pedindo luz e compreensão a todos nós, assim seja. A questão do estudo de hoje, dando sequência, é a questão 431 do Livro dos Espíritos, ok? Que ainda trata do sonambulismo. Então a questão é a seguinte: qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Resposta: ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que ele supões. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo, o que é ele? Como nós, o espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão. E o estado em que entra desperta-o dessa letargia. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entrando no estado a que tu chamas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem por que possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. Então o que ele diz aqui é até muito simples da gente entender, né? O sonâmbulo, na verdade, continua sendo, claro, um espírito encarnado, como todos nós, porém num estado, digamos, especial. Num estado que ele fala de crise, seria uma espécie de transe, né? Quase um êxtase ali, não chega a ser, mas... Por quê? Porque ali naquela condição ele está, como se diz assim, ele está ao mesmo tempo em contato com o plano espiritual, ativo, não é? Com alguma abertura de memória, inclusive de lembranças, até de vida passada mesmo, um acesso mais livre a outros espíritos, como ele vai mencionar aqui, podendo receber mensagens e repassar essas mensagens, ok? Está um pouco mais livre da matéria, porém ainda ligado ao corpo físico. Daí essa dificuldade, né? Ele não tem esta liberdade mais plena, digamos assim, em relação à liberdade que tem um espírito desencarnado ou espíritos que são mais desenvolvidos, mais evoluídos, né? Que conseguem essa liberdade mesmo ainda ligada à matéria. Tá bom? É simples de descrever, mas não é tão simples da gente compreender na prática, porque nós temos essa tendência de olhar para um sonâmbulo e vê-lo como um espírito encarnado num estado normal, e não é. Ele não está no estado de vigília. Por isso ele fala certas coisas, né, que dizem respeito ao plano espiritual, das quais praticamente não se lembra realmente, né? Se não houver testemunho, não for gravado, quase nada vai se lembrar mesmo, né? Chega a ser mais ou menos como no estado, como para nós é o sonho, né? Mais ou menos. Só que ali ele está consciente, está interagindo naquele momento diretamente com a espiritualidade, né? Por um breve período. Como ele fala aqui, depois que volta, passa essa crise, esse transe, ele volta a dormir, digamos assim, ou mesmo se vir a despertar, ele não vai se lembrar, né? Aí vai ser um espírito no estado de vigília. Okay? Vem o comentário ainda do Livro dos Espíritos aqui. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê sobretudo nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é algumas vezes patente e se revela, por outro lado, por estas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me de dizer tal coisa. Neste último caso, há sempre o perigo em insistir para obter uma revelação recusada, porque então
são apanhados pelos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Então, vamos agora ao comentário do Miramês, né, que esclarece bem mais. Origem das ideias. A origem das ideias dos sonâmbulos, já falamos em mensagem anterior, está na consciência profunda, arquivo da alma onde Deus depositou todas as leis da vida e onde ela recolhe todas as experiências colhidas nas vidas sucessivas que teve o espírito neste ou em outros mundos. Em muitos casos, também o sonâmbulo serve de medianeiro para outros espíritos que se comunicam por seu intermédio. A prática do sonambulismo faz despertar igualmente outros dons do espírito. É uma profusão de sabedoria que fica recolhida na profundidade da consciência. Podemos observar como nos primórdios da doutrina dos espíritos, quando, por vezes, sonâmbulos sem instrução que os qualificassem diziam coisas maravilhosas. Ou a fonte é a consciência profunda, ou são os instrutores espirituais que lhes sopram aos ouvidos sensíveis pelo transe sonambúlico. Eis aí a origem das ideias por eles ventiladas. O corpo impede que o espírito conheça certas ciências, mas em estado mediúnico ou na profundidade do termo sonambúlico, o espírito relembra todas as filosofias e ciências que tem guardado nos arquivos do seu ser. Quando o sonâmbulo volta ao estado normal da sua mente, todo o saber que expressava no transe é recolhido para a consciência profunda de onde estava vertendo. Mesmo para os espíritas mais estudiosos, existem muitas coisas em segredo reservadas para o amanhã. Todas as revelações vêm pouco a pouco. A verdade tem uma marcha que a ponderação dirige e que o bom senso comanda também. Cada pessoa recebe o que merece na altura da sua evolução espiritual. As escolas são exemplos disso. Há muitos alunos em uma universidade, mas cada grupo em uma faixa de conhecimento. Não se pode torturar um aluno do primeiro grau com noções de matemática de grau mais elevado. Na verdade, as ideias têm muitas fontes e a primeira está em Deus. É qual a eletricidade que, sendo gerada na queda d'água, passa por muitos transformadores e se divide em frações de forças para ser útil aos homens. Assim, a ideia de Deus passa por muitas interpretações até chegar ao homem, que nela imprime seus sentimentos como semente, respondendo por ela. Se o sonâmbulo transmite algo que não devia falar, pode ser por interferência de espíritos de idoneidade duvidosa, que encontraram no médium sonambúlico sintonia de alguns desequilíbrios. Para tanto, devem os que ouvem usar a razão e aceitar o que a consciência em Jesus permitir. Assim se deve fazer em tudo. O que mais interessa, por enquanto, aos grandes comandantes dos pensamentos puros é a mudança dos homens. Quando é preciso mudar, é necessário compreender o amor e passar a amar todas as criaturas e todas as coisas. É pela irradiação do amor que se fica sabendo de tudo o que mais interessa na terra e no céu. A própria sabedoria nasce do amor. A origem de tudo é Deus, até do que pensa ser o mal, que não existe, pois tudo tem uma razão de ser em todo lugar que palpita a vida. Tudo tem uma razão de ser, nada se faz sem a permissão de Deus. Pergunta 536 do Livro dos Espíritos. É justo que devemos observar tudo, escolhendo o que nos convém, dependendo da nossa evolução espiritual, conforme o plano que habitamos e as leis que havemos de obedecer. Então está aí o comentário do Miramês. Okay? E assim nós encerramos agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo. E até a próxima aí. Fiquem com Deus. Ótima semana a todos.